Olá, alunos do nono ano do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa videoaula. Mais uma videoaula de Química. Agora nós vamos estudar o capítulo 12, tá bom? Como ocorrem as reações químicas, tá? Algumas coisas desse capítulo já foram faladas nos capítulos anteriores, tá? Esses capítulos 10, 11 e 12 são capítulos de reações que a gente está vendo. Então, eu vou estar refazendo algumas coisas, dando uma revisada e também projetando coisas novas, tá bom? Então, vamos lá. Uma leve introduçãozinha aí. Todos os dias, o dia inteiro, ocorrem reações químicas, não só ao nosso redor, mas também no nosso organismo, de tal maneira que se pode dizer que a manutenção da vida depende de uma série de reações químicas. Nós sabemos que reações químicas são transformações que ocorrem com a matéria, onde os reagentes, certo, que são as substâncias que vão ser transformadas, formam os produtos, que são as substâncias produzidas após a transformação dessas substâncias iniciais. Bom, algumas reações são muito importantes. Aí a gente tem a formação da ferrugem, tá? A formação da ferrugem, nós sabemos que é uma reação química, porque tem uma mudança de cor aí, certo? A gente percebe que essa é uma evidência de uma reação química. E a formação da ferrugem nada mais é do que a reação do ferro com gás oxigênio. Se eu tenho como reagentes ferro e oxigênio, obviamente o meu produto vai ser uma substância que apresentem esses elementos. Então, pelos elementos que aparecem nas substâncias iniciais, eu consigo também prever que o meu produto apareça esses elementos, só que com uma organização diferente deles. A gente tem a efervescência produzida por um comprimido antiácido, também uma evidência de reação química que nós vimos que libera gás, certo? E aí a gente vê que um antiácido estomacal ele é composto de bicarbonato de sódio, que é uma substância que a gente vai estudar mais para frente, que tem sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Então a gente prevê que os meus produtos também tenham esses elementos. Aqui também nós temos uma outra reação química, que é a combustão de um palito de fósforo. Então, quando eu atrito um palito de fósforo com a lateral da caixa, esse atrito provoca aí o início de uma reação que nós vimos no capítulo passado, que é a energia de ativação, né? Aquela energia necessária para que a reação se processe. A simbologia, né? Toda reação química ela é representada por uma equação química, que é a representação simbólica e abreviada da reação química ou do fenômeno químico. Bom, as substâncias que aparecem antes da seta são chamadas de reagentes e após a seta, os produtos. Nós também já vimos aí alguns desses símbolos, estamos recordando agora, esse capítulo, um capítulo de recordação dos capítulos anteriores. Então, aqui, quando eu tenho uma letra e essa letra está entre parênteses após a fórmula de uma substância química, quer dizer que eu represento o estado físico dela. Então, G nós sabemos que é gasoso, que é como a substância naturalmente se encontra a temperatura ambiente. V é vapor, quer dizer que a substância está naquela reação química na forma de gás, mas ela não se encontra assim a temperatura ambiente. L, líquido. S, sólido. E aqui quer dizer aquoso, dissolvido em água. Se eu tiver essa seta na diagonal, quer dizer que há um desprendimento de gás na reação química. Se eu tiver uma seta para baixo, quer dizer que é a formação de um precipitado, que é uma substância insolúvel. Se eu tiver um triângulo em cima dessa seta aqui, que separa os reagentes e os produtos, necessidade de aquecimento. Se eu tiver essa letra grega aqui, que é chamada de lambda, em cima da seta também, quer dizer que eu tenho a presença de luz, tá bom? E se eu tiver uma reação com dupla seta, quer dizer que eu tenho reações reversíveis. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, nós temos aqui ó, o carbonato de cálcio sólido sofre um aquecimento, produzindo óxido de cálcio e gás carbônico. Então, vocês percebam aí que os elementos que aparecem no reagente, eles também vão estar aparecendo o quê? No produto, só que com diferentes arranjos atômicos, certo? A gente tem aí a reação do sódio, que é um metal muito explosivo quando ele tem contato com a água, produzindo uma base, que é o hidróxido de sódio, e o gás hidrogênio, que é um gás inflamável, né? Então, essa reação aqui ela é acompanhada de liberação de muito calor
e um gás. Como esse gás é inflamável, eu tenho pequenas explosõezinhas quando eu coloco o sódio na água. Aqui nós temos uma outra reação que é o ácido nítrico reagindo com a luz, produzindo aí o NO2, H2O e O2. Então percebam que nessas três reações, os elementos que aparecem antes da seta, eles estão aparecendo após a seta com novos arranjos atômicos, tá? Então nós já vimos que isso é uma reação química. Como que eu faço balanceamento de reações químicas? Balanceamento de reações químicas, ou acertar os coeficientes de uma reação química, é igualar o número total de átomos de elemento antes e após a reação, no primeiro e no segundo membros. E aí, nós temos aí esses números que vão multiplicar todos os átomos que aparecem, né, após esse número ser colocado. Então, esses números que aparecem antes das substâncias são chamados de coeficientes, tá? E o número que está embaixo é chamado de índice. Esse índice é a quantidade de átomos por substância que eu tenho. Então, nessa reação aí, nós temos o quê? 2 de cloreto de sódio reagindo com 1, quando não tem nada, é ter 1, de CaBr2. Esse 2 aqui já pertence à molécula do CaBr2. Ao contrário desse outro 2 maior, que quer indicar quantidade de moléculas de NaCl que estão reagindo com uma molécula de CaBr2, né? Na verdade, essas substâncias são aglomerados iônicos, pois fazem ligação iônica, produzindo CaCl2 e mais 2NaBr. Qual é a ordem que eu tenho que fazer para balancear uma reação química como essa? Bom, essa ordem nós já vimos que é um macho. Primeiro metal, ametal, carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio. Então, se eu tenho esta reação química, eu vou começar a balancear o metal. E o metal é o alumínio. Eu tenho um alumínio aqui, ó, antes da seta, e após a seta eu tenho 2. Então, vou ter que colocar um número aqui antes do alumínio para que, quando eu pegue e coloque esse número, eu iguale a quantidade de átomos antes e depois, certo? Bom, o que eu vou ter que fazer aí? Se eu colocar um 4 no alumínio aqui, ó, vocês percebam que eu vou ter 4 alumínios. Então, aqui eu vou ter que pôr um 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4, certo? Então, já equilibrei o alumínio. Agora, vamos para o oxigênio. Oxigênio eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, aqui eu vou botar um 3, porque 3 vezes 2, 6. Certo? Então, esse número que vem antes da molécula, como nós já vimos, ele vai multiplicar a quantidade de oxigênio. E aí, essa reação química está balanceada. Então, o balanceamento dela fica desse jeito aqui. 4Al mais 3O2, produzindo 2Al2O3. Bom, vamos para um outro exemplo, ainda seguindo a mesma ordem. Primeiro, o metal. O metal aí vocês vão saber localizando os elementos na tabela periódica, que nós já vimos. Então, tenham posse da tabela periódica quando vocês estiverem assistindo essa videoaula. Então, primeiro, o cálcio. O cálcio eu tenho um átomo só e aqui eu tenho 3. Então, vou vir aqui antes do cálcio e colocar um 3. Quando eu coloco um 3, 3 vezes 1, que é a quantidade do cálcio aqui, né? Vai ficar 3. E aqui, não ter nada implica 1. Então, 1 vezes 3, 3. Equilibrei o cálcio. Agora, vamos para o ametal. O ametal que nós temos aí é o fósforo. Eu tenho 2. E aqui, quando eu tenho esse parêntese e eu tenho um 2 após, quer dizer que tudo que está dentro do parênteses vai repetir 2 vezes. Então, aqui, ó, tenho 2 fósforos. Então, já está equilibrado o fósforo. Falta o oxigênio, porque carbono e hidrogênio não tem nessa reação. Oxigênio eu tenho 3 aqui do CaO, com mais 5 aqui do P2O5. Então, eu tenho 8. Aqui eu tenho 2 vezes 4, ó, 4 vezes 2, porque esse 2 multiplica tudo que está aqui no parêntese, então 4 vezes 2, 8. Então já está equilibrado, 8 átomos antes, 8 átomos depois, eu coloco 1 aí, e aí a reação fica equilibrada desta maneira. Então lembrem dessa ordem.
Primeiro metal, depois o ametal, carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio. Vamos agora a essa. Então, vamos para o metal. Metal, nós vimos que o alumínio é um metal. Vimos isso no primeiro exemplo. Aqui eu só tenho um alumínio. Esse 3 aqui, ó, está associado ao oxigênio e ao hidrogênio, não ao alumínio. Eu tenho um alumínio e aqui eu tenho 2 alumínios. Então, vou ter que vir aqui antes do AlOH3 e colocar um 2. Porque aí eu vou equilibrar a quantidade de alumínio antes com a quantidade de alumínio depois. Então, alumínio já foi, metal já foi. Ametal. O ametal é o enxofre aqui. O enxofre eu tenho 3 após a seta nos produtos e eu tenho 1 antes da seta, porque o 2 pertence ao hidrogênio apenas e o 4 pertence ao oxigênio apenas. Então, antes do enxofre aqui, ó, eu vou colocar um 3. 3 vezes 1 do enxofre, 3, certo? Então, metal a metal já foi, carbono não tem, hidrogênios. Hidrogênios eu tenho 2 vezes 3, porque sempre multiplica, como nós sabemos, esse coeficiente pelo índice. Então, eu tenho 6 hidrogênios aqui. 3 vezes 2, eu tenho 6 hidrogênios aqui. Então, 6 com 6 vai dar 12. Então, tem que ter 12 hidrogênios também lá no produto. Então, aqui, para que eu tenha 12 no produto, eu vou colocar um 6, certo? Porque 6 vezes 2 vai dar 12. E agora nos resta o oxigênio. Oxigênio, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 6 com 12 vai dar 18. Aqui no produto eu tenho 4 vezes 3, 12. 12 com 6 vezes 1, 6. 12 com 6, 18. Então também já está equilibrada aí a reação, certo? Em relação ao oxigênio. Então, essa foi a nossa videoaula. Faça uns exercícios de balanceamento. Essa lista de exercícios dessa semana é basicamente só sobre balanceamento, porque as outras coisas que foram retratadas nesse capítulo, como vocês já viram, nós já vimos em videoaulas anteriores. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.